Olá, meus amores! Esse é o Saúde Black, um canal de saúde com enfoque nas questões sociais. No vídeo passado, então, a gente trabalhou a questão, começamos a série de vídeos sobre espiritualidade e saúde, né? Corre, assiste o primeiro vídeo se você não viu, depois vem para esse. E hoje a gente vai falar um pouco dos nossos mais velhos, né? Da nossa ancestralidade, né? Dos nossos mais velhos. Pensando nos nossos avós, nos nossos avós, né, negros, né? Pensando nos nossos Iá-lorixás, nossos Baba-lorixás, eu vou trazer para vocês um artigo sobre longevidade e espiritualidade. Por que eu trago o artigo? Eu sei que tem alguns manos aí que são das humanas, né? Que assistem o canal e as minhas lives. Aliás, tem várias lives boas lá no Instagram, corre lá e assiste. Eu trago o artigo porque o artigo é de acordo com a minha formação acadêmica, né? Na área da saúde, a gente utiliza os artigos, a gente fala na fisioterapia, que é uma fisioterapia baseada em evidências. Por que o uso do artigo, né? Porque a informação na área da saúde, ela muda muito rapidamente e essa atualização do conhecimento vai se dar através dos artigos, né? E aí depois, mais pra frente, eu posso trazer para vocês, existem várias bases de dados onde a gente busca esses artigos, né? A principal delas é o PubMed. Hoje eu tenho artigos, né, de qualis A, B, né, artigos de grande impacto, de grande referência. Eu posso trazer para vocês mais adiante também os níveis de evidências que existem nos artigos, né? Existe uma hierarquia de evidências e existe uma hierarquia de estudos, né? Então, por exemplo, um estudo transversal, ele tem um impacto menor do que um estudo de caso-controle, por exemplo, na hierarquia de evidências. E aí, quando a gente vai para essa hierarquia de evidências, o top de linha, né, que estaria no topo dessa pirâmide, seriam as meta-análises, né? Depois a gente tem logo abaixo os ensaios clínicos randomizados e assim por diante. O nível de evidência mais simples, digamos assim, seriam os estudos de caso, né? Que é quando você pega um caso de um paciente, por exemplo, um paciente só, e geralmente se faz isso quando é uma doença ou algo muito raro, né, de grande relevância, né, para os pesquisadores, de grande relevância clínica, e você pega aquele único paciente e transcorre os tratamentos ou medicamentos, né, ou seja, o que for, a respeito daquele assunto. Então, são os níveis de evidências que existem. Isso na minha área é muito forte, né? Eu fui pautada pela questão dos artigos, como eu falei, fisioterapia baseada em evidências, e tinha um professor meu que falava, né? A gente grava muito que os professores da gente falam pra gente que se não é científico, não é verdade, né? Então, do quanto também que quando essa pessoa negra ou não negra, enfim, esse militante ou mesmo uma pessoa que esteja ali na casa de axé, né, do quanto que ela também fica numa encruzilhada, né, como fica Exu, no sentido de que ela fica tentando correlacionar a fé com o que é científico, né? Ela fica entre o que é fé e o que é científico, né? E do quanto que esses saberes também que são da academia é um saber que também é desconstruído em uma certa medida, no sentido de que o saber de orixá é um saber que está para além da nossa compreensão humana e é um saber que transcende a nossa capacidade de entendimento humano, né? Inclusive, quando a pessoa se torna uma pessoa de axé, ela tem uma expansão da sua mente no sentido de que ela fica mais inteligente, né? Tanto que as pessoas que são de axé, elas têm uma... Como é que eu vou dizer pra vocês? Uma expansão mental muito maior, né? Isso é verdade, tá? Realmente acontece. Bom, e aí então por isso que eu trago essa questão do artigo, falando com meus manos aí que são das letras e tal, das humanas em geral, porque o pessoal das humanas, eles pautam conhecimento muito na questão dos livros, né? E na área da saúde é um pouco diferente, é mais a questão dos artigos, né? Nós estudamos em livros também, né? Então, quando eu fiz genética, quando eu estudei DNA, quando eu estudei bases nitrogenadas, quando eu fiz bioquímica, né? Quando eu estudei as reações
químicas que existem, né, nos alimentos, né, então a glicose, proteína e tudo isso. Quando eu estudei imunologia, né, que eu estudei o componente de vírus, células de defesa, né, que é um conhecimento que eu vou trazer para vocês, que é um conhecimento aprofundado que eu tenho de imuno quando eu for falar de coronavírus. Eu ainda vou falar sobre isso. Ah, vocês acham que não? Quando eu for falar de vacinas, quando a gente vai entender o processo de vacinação, quando a gente vai entender como é que a vacina age dentro do nosso organismo, a gente precisa ter um conhecimento de imunologia e a gente precisa ter um conhecimento de genética, né? Porque a maior parte das vacinas que estão sendo produzidas, elas estão carregando, elas estão baseadas no RNA mensageiro, né? Isso é um conceito de genética, é uma parte do DNA daquele vírus. Quando eu falar de vacinas, eu vou trazer esse conhecimento para vocês. Então, apesar de ter sofrido muito racismo na universidade, eu fui muito bem formada no sentido de que eu tenho todos esses conhecimentos dentro de mim e no sentido de que essa é a minha contribuição, que eu venho a me somar, né? Quem sou eu? Eu sou uma gotinha preta no mar da militância, pequenininha, mas sou uma gotinha insistente, sabe? Aquela gotinha que fica gotejando, pim, 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 né? No sentido de que já houveram antes de mim outras intelectuais negras, como Neuza Santos Souza, outros intelectuais como Frantz Fanon, que também eram da saúde, pensavam a mente, mas no sentido de que eu trago, além da questão da mente, né, que não é especificamente da minha área, é mais com o pessoal da psicologia, mas eu estudo e trago isso para vocês, estou sempre em contato com os meus manos que são da psicologia, né, e verificando as informações, né, para trazer, mas nesse sentido da mente, mas nesse sentido também que eu trago para vocês do corpo, né, que é o que é da minha área, né. Os processos fisiológicos, os processos biológicos e até mentais, que o fisioterapeuta também trabalha. A gente faz algumas técnicas, né, como FNP, por exemplo, e outras, em que a gente vai mexer lá no córtex do paciente e o paciente vai recuperar aquela função que não tinha antes, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de idoso agora, os nossos mais velhos, e no sentido de que quando a gente vai trabalhar com paciente idoso, a gente precisa estudar bastante, no sentido de que quando a pessoa vai ficando idosa, ela tem um declínio de todos os sistemas, né? Então, o respiratório, o cardíaco, o neural, né? O ósseo e tudo isso, né? É a questão de controle de esfíncteres, né? Então, de controlar a urina, o xixi, o cocô, tudo isso vai sendo perdido. É como se a pessoa tivesse perdendo aquilo que ela ganhou, né? Quando a gente vai pensar numa criança, por exemplo, eu vou dar o exemplo do meu filho, do Brian, ele agora tá no momento de desfraude, né? Então ele vai precisar aprender a controlar os esfíncteres, né? Fazer cocô e xixi. E ele é um nenê. E aí, a partir do momento que a gente vai envelhecendo, é como se a gente estivesse voltando, em certa medida, a ser criança, no sentido de que a gente vai perdendo aquilo que a gente tem, né? É bem complexo o processo de envelhecimento e é preciso estudar muito, né? E os idosos, eles têm uma tendência maior a ter depressão, né? No sentido de que eles vão perdendo os amigos, né? Eles vão vendo seus amigos morrerem. Muitas vezes aquele idoso, aquela idosa é casada e ela fica viúva, né? Que a gente sabe que as mulheres vivem mais que os homens. E aí ela perde seu companheiro e aí ela vai entrando num processo de depressão, né? Ela vê os seus filhos saírem de casa, né? Síndrome do ninho vazio, os seus netos, né? E tudo isso, e do quanto que a depressão afeta também essas pessoas idosas. E do quanto também que é muito importante para essas pessoas ter uma espiritualidade, né? Trabalhada, e aquilo é importante para elas. Bom, eu vou falar rapidamente aqui desse artigo intitulado Idosos Longevos, Avaliação da Qualidade de Vida no Domínio da Espiritualidade, da Religiosidade e de Crenças Pessoais, no sentido do quanto que aquele idoso, também eles vão trazer questões de saúde percebida, né? Do quanto que aquele idoso percebe que ele tem saúde ou não, né? Então, vamos lá.
Então, a primeira abordagem deles, eles trazem, né, que essa pirâmide etária, houve uma inversão dessa pirâmide etária e a população, então, está envelhecendo mais, está vivendo mais, né? Mas esse viver mais, a gente tem que verificar se é um viver com saúde, né? Com qualidade de vida, certo? E aí é necessário que os profissionais de saúde estejam preparados para atender as demandas desta população. E aí ele vai trazer, é bem interessante esse estudo, que ele vai trazer que esse envelhecimento, como eu estava falando, ele vai trazer diversas dimensões, né? Então, biológicas, né? No sentido de algumas patologias, daquele corpo que ele tinha na juventude não tem mais, né? Vai se modificando, artrite, artrose e todas as outras patologias sociais, né? Do quanto que, como eu estava falando para vocês, quando eu falei lá de Bell Hooks, da necessidade de pedir ajuda, Bell Hooks fala isso, né? Quando a gente pede ajuda, nosso poder aumenta ao invés de diminuir, né? Então, esse artigo também traz isso, né? A questão das relações, das interações sociais, do quanto que esses idosos precisam de uma rede de apoio, né? Para se sentir bem, acolhido, ter com quem desabafar. E isso, inclusive, tem um impacto na redução dos níveis de depressão desse idoso, né? Psicológicas, né? Então, existem algumas patologias específicas que são do envelhecimento, né? Como, por exemplo, o Alzheimer, né? E aí, onde eu estava vendo na televisão, acho que no Fantástico, uma reportagem muito interessante de uma senhora que foi bailarina, e aí o terapeuta, eu acho que era um psicólogo, colocou a música de quando ela dançava, quando ela era jovem, e ela resgatou, né, esses movimentos. Então, do quanto que essa mente humana é uma caixa de surpresa, no sentido de que ela guarda memórias e ela conseguiu fazer conexões neurais no sentido de lembrar a forma como ela dançava, né? Lago dos Cisnes, se não me engano. Muito bonito, né? E aí, e também espirituais, né? Então a própria OMS reconhece, né, que a espiritualidade seria uma quinta dimensão necessária para a saúde deste idoso. E aí, deixa eu um pouquinho mais à frente aqui. Então, de acordo com a literatura, né, ela está sentada numa série de fatores, vai trazer também a questão da capacidade funcional, que é o quanto que aquela pessoa se sente útil para fazer as coisas, as suas atividades de vida diária, tomar banho, pentear o cabelo, fazer compras, né, para pessoas idosas é muito importante, porque é a forma que ela tem de se sentir viva, no sentido de que para ela é muito importante realizar suas atividades, né? Quando ela vai perdendo isso, por exemplo, controle de esfínteres, que ela tem que usar uma fralda, ou que ela tem que usar, depender de outras pessoas para nesses cuidados com ela, do quanto também que isso vai afetando a saúde mental desse nosso mais velho, que pode ser um Maiá-Orixá, como eu falei, ou um Babá-Orixá. E a questão do nível socioeconômico, nós vamos conversar aqui com uma menina que ela vai falar sobre a questão do Black Money, né? Inclusive, eu e o meu nenê Brian, nós fizemos um curso sobre mercado Black Money, né? E eu achei muito interessante, né? Com a Nina Silva e outras pessoas negras poderosas, né? Do quanto que essa ajuda, essa relação, essa interação social, como eu estava falando, na minha cabeça, não sei se é porque eu sou da área da saúde, era um apoio do ponto de vista psicológico, que também né? Mas do quanto que também esse apoio financeiro é importante para essas pessoas idosas, né? Para pessoas negras em geral, no sentido de que Black Money eu achei muito interessante, porque é como se fosse uma rede que eles vão chamar de um ecossistema, né? Onde cada pessoa tem a sua parte. Então, são pessoas negras comprando de pessoas negras. Então, existe um giro de economia interna entre as pessoas negras, né? Então, do quanto que se fortalecer economicamente também faz parte da saúde, né? Tem uma música que canta assim, um samba, né? Negro sem emprego, fica sem sossego. Negra é a raiz da liberdade. Negro sem emprego, fica sem sossego, né? E é tão legal esse Black Money no sentido de que você pode se cadastrar e comprar de pessoas pretas. Você pode oferecer seus produtos e serviços, né? Para pessoas pretas. E aí eu deixo a dica para os meus queridos irmãos não negros, né? Que me perguntam como eu posso ajudar, como eu posso ser antirracista. Uma das formas de ser antirracista é comprar produtos de pessoas negras, é adquirir serviços de pessoas negras, né? Porque nós negros, nós estamos em todas as profissões e somos capazes de fazer qualquer coisa, né?
inclusive na área da saúde. Então, se você vai ter um psicólogo, opte por um psicólogo negro, opte por um fisioterapeuta negro, né? Opte por um dentista, por um médico negro, porque nós somos capazes, né? Nós temos formação, nós temos muitas vezes aí pós-graduação e mestrado, doutorado, tudo isso, né? Quando você for comprar um livro, compre de uma pessoa negra, né? Assim você também estará sendo antirracista. Então, voltando aqui aos nossos idosos, essa interação então, nível socioeconômico, capacidade funcional, o estado emocional e também a atividade intelectual. Então, existem vários estudos que correlacionam, por exemplo, Alzheimer, como eu estava falando, com anos de estudo, né? Então, quanto mais essa pessoa estuda durante ao longo de sua vida, o estudo é um fator protetor para que essa pessoa tenha saúde e esteja protegida contra demências, como, por exemplo, o Alzheimer. E a espiritualidade também vai entrar em tudo isso. Então, eles vão trazer 5 dimensões importantes para que esse ser humano tenha saúde, né? Então, a primeira é a dimensão física, que é o ser físico biológico, do qual nem temos percepção, então é aquilo que o seu coração vai bater diversas vezes, sem que você tenha controle, vai bater 50, 60, né, vezes por minuto, né, o BPM, né, 60 vezes, ou então você faz trocas gasosas sem ficar pensando que tem que trocar o O2 por CO2, por exemplo. A segunda dimensão, então, seria a sensorial, né, no sentido dos sentidos, os 5 sentidos que eles vão trazer aqui. E sensações físicas, né? Que a gente vai perceber através dos 5 sentidos. Então, visão, audição, paladar, né? Tato, né? Inclusive, o estudo que eu tô fazendo na URGS, né? Sobre pistas visuais, auditivas e proprioceptivas, né? Eu tô fazendo com pacientes idosos, pacientes com Parkinson. Então, e tudo isso. E a espiritualidade também, que precisa ser trabalhada. E eles correlacionaram, né? A espiritualidade, ela não está necessariamente vinculada com uma crença em Deus, como eu estava falando no outro vídeo. Ela remete a uma questão universal, baseada num propósito de vida, enquanto que a religiosidade é preciso ter uma crença. Essa é a diferença. E aí, eles utilizaram várias escalas e eles acharam algumas correlações importantes, né? Então, uma redução de níveis de depressão nos idosos que tinham alguma prática religiosa, os níveis de satisfação com a vida maiores também em quem tinha uma religião, a questão de saúde autopercebida, que é o quanto que a pessoa percebe que ela tem saúde, também estava aumentada em quem tem uma religião. Então, ter uma religião, né, faz com que essa pessoa tenha uma percepção maior da sua saúde, reduza os níveis de depressão, e eles trazem também aqui o P de 0,3%, é um P bem estatisticamente significativo. O valor de P que eles adotaram, 0,05, que o valor de P é o quanto que o estudo é estatisticamente significativo, quanto que ele tem relevância, né? E aí, para finalizar, eles utilizaram, né, acharam uma correlação entre hipertensão, níveis de hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares. Então, eles viram que ter uma espiritualidade faz com que a sua pressão arterial fique regulada, há uma regulação da sua pressão arterial. A gente sabe que a pressão arterial está correlacionada com diabetes, então, consequentemente, uma redução dos níveis de pessoas diabéticas e também de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, infarto, e também de doenças cerebrovasculares, como, por exemplo, o AVE. E a gente sabe que isso afeta diretamente, está muito correlacionado com a saúde de pessoas negras, no sentido que hipertensão e diabetes afeta a saúde de pessoas negras, né? Então, a mensagem desse artigo, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: ter espiritualidade é importante, né? É importante para as pessoas, né? Do quanto que a gente tem que também respeitar e valorizar essa espiritualidade quando a gente está tratando nossos pacientes, né? Eu uma vez reabilitei uma senhora em que ela queria voltar a deambular, que a gente chama voltar a andar, porque ela queria ir na missa e queria se ajoelhar e rezar. Do quanto também que para os nossos IAs é importante, né? Por exemplo, limpezas agora de final de ano, é um movimento de flexionar o joelho e levantar, né? Esse movimento que nossos IAs vão fazer ao passar um pacote num cliente, por exemplo. Agora, em época de pandemia, aqui em casa, minha mãe vai passar nas roupas. Mas, enfim, né? Porque às vezes a religião, a religiosidade é tudo para aquele idoso, é tudo para aquele nosso mais velho.
e é preciso ser respeitado. Então esse foi mais um vídeo que a gente refletiu um pouco sobre esse artigo, um pouco sobre espiritualidade e saúde. Um beijo e até o próximo vídeo. É uma série de vídeos que eu tô fazendo só sobre a questão da espiritualidade e saúde. Um beijo, até a próxima. Tchau, pessoal!